Quantos estão felizes com o Senhor aí? Nossa, tem um povo tão triste com o Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor aí? Ah, agora apareceu uns gatos pingados aí que estão felizes com o Senhor. Também estou muito feliz com o Senhor. A gente poder mais um tempo aqui estar juntos. Também junto com quem está em casa nos assistindo. Um abraço especial para Dona Mara, né? Dona Mara está viajando de férias, a Mara e a Bianca estão lá no Espírito Santo, e a Bianca mandou uma foto aqui, que eles estão com a família lá na televisão assistindo a gente. Então um abraço aí, né, para o Diego, para a Daniela, não vou lembrar o nome das crianças agora, né? Mara, por favor, para de passear e volta para casa, por favor. Amém, recado dado, vamos lá. Querido, eu queria compartilhar uma palavra com você. Há algum tempo atrás, eu comecei no meu devocional a fazer um estudo biográfico da Bíblia, pegando a história de um personagem, estudando a história dele toda, né, e tentando descobrir o máximo que eu posso a respeito dele e crescer junto com isso. E isso já gerou uma ministração que nós fizemos aqui há um tempo atrás, e que nós falamos sobre a vida de Elias, né, e sobre a vida de Eliseu também, e hoje eu queria compartilhar com vocês também um pouquinho. Então eu pediria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, verso de número 14. Enquanto isso eu quero fazer uma oração com você. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor já tem nos abençoado tanto através da adoração, através da Tua presença derramada aqui. Obrigado pela oportunidade de participarmos da Tua mesa. Mas nesse momento, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra, que não erra, não falha, não muda. E eu quero te pedir, Senhor, que haja um ambiente especial aqui nesse lugar. Que esteja sobre nós o espírito de revelação, sabedoria e pleno conhecimento da Sua palavra, assim como Paulo orava, eu também oro, e te peço, Senhor, fala conosco. Tudo que é distração, tudo que é incômodo, tudo aquilo que vem para atrapalhar, seja da parte do inimigo ou nós mesmos, as emoções, a mente, nós pedimos que tudo se acalme e se alinhe ao Teu propósito agora, Pai, que o Senhor fale conosco, que a Sua voz mude a nossa história, a nossa forma de pensar, que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui essa noite. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus, amém e amém. Querido, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 14, nos diz o seguinte: e aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra, em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Desce comigo agora lá para o verso de número 37, que diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer diante disso que vos nos anunciais? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras ele dava testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos dessa geração a quem pertencem. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia se ajuntaram aqueles homens, cerca de 3.000 pessoas. Fala comigo assim: uau! Uau! Que homem é esse, querido, que prega um sermão e 3.000 pessoas se entregam ao Senhor? Isso deve ser um homem fantástico, não deve?
Você deve ser um homem especial, não deve? Não. O tema da mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje é revelação progressiva. Ninguém nasce sabendo, querido. Essa é a grande verdade. Você já chegou numa empresa e você foi instruído por alguém lá, um chefe, um supervisor, e você viu aquela pessoa desenvolvendo aquela função no serviço, e você falou assim, uau! Mas deixa eu dizer uma coisa para você, um dia, essa pessoa já chegou na empresa, no primeiro dia como você, e não sabia nada do que ele sabe hoje. Mas uma revelação progressiva, algo progressivo vai acontecendo dentro da vida desse indivíduo, desse camarada, e agora ele é essa pessoa que você olha para ele e fala, uau! E assim, querido, é com Pedro. Pedro não chegou nesse momento aqui do dia para a noite, não. Pedro entregou a vida dele para Jesus hoje, amanhã, ele já está pregando e 3.000 pessoas estão se convertendo. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa assim, a revelação é progressiva. Diga assim, o caminhar com Deus é um crescimento diário. Agora olha com bastante amor para essa pessoa e pergunta para ela assim, você está crescendo? Você está desenvolvendo? Querido, quando você vai olhar para a vida de Pedro, e vai olhar para Pedro, quem era Pedro antes de Jesus chamar ele? Irmão, você vai descobrir que Pedro era natural de uma cidade chamada Betsaida, que era uma pequena aldeia de pescadores. Você vai descobrir que ele tinha um irmão que também foi chamado pelo Senhor, apóstolo André, que também era pescador, e tudo indica na história desse homem que o pai dele também era um pescador. O que tem de importante nisso, irmão? Nada, é um homem comum. Ele era casado. Pastor, como é que você sabe que ele era casado? Em Marcos capítulo 1, versículo 30, diz que Jesus curou a sogra dele. Já é um indício, não é? Mas você vai ver também a palavra falando, em 1 Coríntios 9, 5, um momento onde a sua esposa o está acompanhando em uma viagem ministerial. Ele tinha uma educação limitada, ele falava aramaico. Aramaico não era língua de rico. Ele era um homem do campo, simples, direto, fala o que pensa e impulsivo. Sabe aquele camarada? Você não é assim, mas você conhece alguém, não é, que fala assim, a hora que eu ouvi já falei. Esse é Pedro. Mas apesar de tudo isso, Pedro tem uma aptidão natural por liderança. Ele é caloroso, ele é amoroso, ele é comunicativo, mas é precipitado. Irmão, pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando tudo isso para te mostrar uma coisa. Pedro não começou grande. Pedro era um homem simples como eu, um homem simples como você. Era alguém que talvez não tinha chance nenhuma na vida, era alguém que talvez nunca andaria no grupo seleto de Jesus. Mas o Senhor olha para Pedro e vê em Pedro aquilo que ninguém mais viu, e chama Pedro para andar com ele. O que faz esse homem virar alguém tão influente lá na frente, a ponto de falar algumas palavras e fazer um apelo, e 3.000 pessoas se renderem aos pés de Jesus? Diga assim comigo, entrega total. Em Marcos capítulo 1, verso número 16, a palavra vai nos dizer assim, se você está anotando, vai anotando aí. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim,
e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Irmão, tudo começa na vida desse homem através de uma entrega. Pedro está em mais um dia comum, mais um dia de pesca, talvez nem tudo está dando certo, e um homem aparece até ele. Quem é esse homem? Não sei, mas ele me fez um convite: vem, me segue. E a palavra diz que Pedro deixa tudo e vai seguir Jesus. Irmão, a marca de alguém abençoado é entrega total. Gente que não tem medo de se entregar, gente que não tem medo de ser intenso, gente que não tem medo de entrar em relacionamentos. Ah não, eu vou começar a conversar com essa pessoa, vai virar meu amigo, eu vou pôr dentro da minha casa, daí vai me trair, depois vai enfiar a punhalada nas minhas costas. Irmão, Pedro não tem garantia nenhuma até esse momento de que Jesus era um cara gente boa. Pedro não tem garantia nenhuma de que seguir Jesus ia trazer algum benefício para ele. Porque tem gente que só anda pelo benefício, não é? Só é amigo de alguém se essa amizade me beneficiar. Eu só vou na igreja tal se a igreja me beneficiar, se eu ganhar alguma coisa na igreja. Pedro não tem garantias, Pedro não sabe, o futuro é incerto, ele não sabe se seguir esse homem vai dar certo, se a sua vida vai mudar, se as coisas vão fluir, mas Pedro tem disposição no coração, e ele diz: eu vou, o Senhor está me chamando, eu vou. Ele para tudo, ele entrega tudo, ele deixa o barco, e ele sai andando atrás de Jesus, querido. Muitas vezes, nós não vivemos tudo de Deus, porque nós não entregamos tudo para Ele. Isso é forte, não é? A gente quer o tudo de Deus, mas a gente entrega o quase nada. A gente entrega os pedaços. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O Senhor te formou, Ele te gerou, Ele te deu a vida, você está de pé hoje, você é esse lindão e essa lindona que está aqui na minha frente hoje, e tudo que tem aí em você, foi o Senhor que te deu, foi o Senhor que colocou em você. Mas a gente tem medo de entregar para Ele. É a minha vida. Você já ouviu alguém dizendo assim? É a minha vida, eu faço com ela o que eu quiser. Mas Jesus continua olhando para mim e para você, como olhou para Pedro, dizendo: vem, me segue, deixa tudo, deixa as suas vontades, o que você acha, o que você quer, os seus planos, os seus projetos. A pastora Simone sempre diz: tem gente que tem ideia e tem gente que tem ideiota. Não presta para nada. Quem é você, querido? Talvez a sua história está a um fio de ser a melhor história que essa cidade já viu. Tudo vai depender qual é o nível da sua entrega. Sabe, tem gente que começa projetos na sua vida e ele já começa assim, ó: ah, se não der certo a gente tenta outra coisa. Aí eu vou casar, mas eu vou deixar uma outra casa ali no meu nome, que vai que não dá certo, eu tenho uma casa para morar. Irmão, Elias chama Eliseu e Eliseu queima a carroça. Estamos em projetos na nossa vida, mas nós não entregamos tudo a eles. A gente não dá o nosso melhor, a nossa melhor força, a gente não investe o nosso melhor dinheiro. Pastor, mas e se eu investir nisso daqui e não me der retorno? Irmão,
É 1 em 1 milhão que você vai ouvir dizer que se entregou por inteiro a um projeto e esse projeto não deu certo. Se deu errado, é porque não entregou por inteiro. Eu lembro que quando nós fomos casar, cada um dos filhos, a mãe e o pai sentou com cada um de nós e perguntou para a gente assim: você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que essa pessoa é a pessoa que você vai ficar com ela pro resto da sua vida? Tenho, pai. Tenho, mãe. Porque essa é uma decisão que não tem volta. Você está casando para ficar casado. Então você tem agora o direito de desistir. Depois que você casou, filho meu não casa para descasar. Irmão, depois de ouvir uma dessa do pai e da mãe, você pensa, não pensa? Você fala: opa. Você sonda o coração, você olha mais uma vez, vê se o zóio pisca de novo, né? Mas, irmão, eu deixei tudo. Eu entreguei mais do que eu tinha para investir no meu casamento. Eu me dou a esse casamento todas as manhãs. Eu engulo o sapo com farinha, não é? Eu enfrento o TPM na alegria. Mas por que eu faço isso? Porque foi plantada uma semente no meu coração. Se você for fazer isso, faça direito. Faça com tudo que você tem. Quando Deus nos chamou para pastorear, meu pai senta comigo, a minha mãe senta comigo e meu pai fala a mesma coisa. Você tem certeza que é isso que você quer? Ser pastor não é fácil. Não, pai, eu tenho certeza, esse é o meu chamado. Então você vai, você conta comigo, mas filho meu não volta para trás. Sabe o que meu pai estava me ensinando? Se não for para você fazer por completo, se não for para você se entregar por inteiro, nem começa. Sabe por que você está cheio de sonhos frustrados que não dão certo? Porque você é um medroso, você é uma medrosa que tem medo de se entregar e o negócio dá errado. Deixa eu dizer uma coisa para você: entrega tudo, vai para cima, abraça, faz o negócio funcionar e vai contando com a bênção de Deus atrás de você, na sua frente, na sua direita, na sua esquerda. Senhor, eu estou me entregando, eu estou dando o meu melhor, eu estou entregando tudo nas tuas mãos, estou fazendo a minha parte e Deus vai te abençoar. Mas a gente já entra nos planos da vida pensando se der errado. A gente já entra dizendo assim: não tem nada a perder. A gente começa a namorar falando assim: se não der certo, larga. Está atrasando sua vida e a vida da outra pessoa. Daí a gente vai abrir empresa e fala assim: se não der certo. Não, eu preciso ter uma segunda fonte de renda, que se essa empresa não for para frente, eu não passo fome. Irmão, eu não estou falando de andar em um caminho seguro nas finanças. Eu estou falando que se você não acredita no projeto que Deus te deu, para. Nem começa, nem vai à frente. Mas se Deus colocou um sonho, um projeto no seu coração, seja ele em qual área da sua vida for, e Deus deu um aval para você, disse: eu sou com você, pode ir, querido, abraça, investe tudo, dá o seu melhor, vai para cima, e Deus vai honrar a sua vida. Agora tem gente que Deus precisa falar, daí precisa dar a confirmação, e a confirmação da confirmação, e a confirmação da confirmação, que foi a confirmação da confirmação.
Pedro está dizendo: eu não sei, mas o Senhor está chamando e eu vou te seguir, e eu tenho certeza que vai dar certo esse negócio. A segunda marca histórica da vida de Pedro está em Mateus capítulo 14, verso de número 28, que diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Então Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou ele e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, o vento e a tempestade se acalmou. Diga comigo assim: confiança total. Irmão, o que está acontecendo aqui é o seguinte: os discípulos estão no barco. Jesus disse: olha, vai lá, atravessa o mar e eu vou encontrar vocês do outro lado. Eu, curioso do jeito que sou, lógico que teria perguntado para Jesus: nós estamos indo de barco, o Senhor está ficando aqui, como é que você vai me encontrar do outro lado? Mas ninguém pergunta nada ali, era tudo gente... ansiedade zero, entendeu? Jesus falou que vai encontrar do outro lado, ele vai. Como é que ele vai? Não sei, ele vai. E de repente eles estão no mar, e vem um vento forte, uma tempestade ali se levanta sobre eles, e de repente eles veem um homem, um ser andando sobre as águas, e a palavra diz que 12 homens corajosos, e um grita lá no meio: é um fantasma. Tudo corajoso, sabe? Mas de repente alguém reconhece Jesus, e eles ainda estão numa dúvida, entende? É Jesus, é o fantasma, será que a gente fala com ele? Se a gente falar e for o fantasma, ele conversar com a gente. E de repente Pedro diz assim: se é o Senhor, manda eu andar sobre a água. E ele diz: vem. Eu fico curioso lendo esses textos bíblicos, irmão. E se fosse o fantasma enganando ele? Não, eu também não acredito em fantasma, fique em paz. Mas ele estava achando que era o fantasma. E se fosse o fantasma enganando ele? Nós não estamos falando mais de alguém que está começando agora. Nós estamos falando de alguém que já está aprendendo a ouvir a voz do Mestre. Lá dentro do coração de Pedro, estava todo mundo ainda meio em dúvida, e ele falou: se for o Senhor, fala. Querido, por que ele não falou: se for o Senhor, eu vou andar aqui e o Senhor vai me segurar? Até então Jesus não tinha abrido a boca. Pedro está dizendo: eu já sei reconhecer a voz dele, eu vou pedir para ele falar. Se ele falar e eu reconhecer a voz, eu vou andar. Irmão, talvez, se a tempestade fosse lá no primeiro dia, que Pedro estava começando a andar com o Senhor, talvez ele não teria essa ousadia. Mas eu estou falando de alguém que já está caminhando com o Senhor há algum tempo, que já viu milagres acontecendo, e de repente ele diz: eu preciso de uma prova, fala comigo. Porque se o Senhor falar, eu vou reconhecer a sua voz. E se eu reconhecer a sua voz, eu tenho confiança de que eu vou andar em cima dessa água. Quantas vezes nós somos fracos em confiar? Quantas vezes Deus dá direções ao nosso coração? Quantas vezes Deus fala conosco? Deus nos encoraja. Irmão, eu fui pregar numa igreja, não sei nem quantos anos atrás, e era numa época bem difícil financeira nossa.
Era a época do palinho verde ainda. Quem que lembra do palinho verde aqui? Tem alguém que é da época do palinho verde, que lembra da gente andando com o palinho verde? Ô, tribulação. Se você lembra da época do palinho verde, irmão, você já sabe como estava a minha vida. E eu fui pregar numa igreja, eles me convidaram para levar uma palavra num aniversário da igreja, se não me engano. E eu fui, tinha um pouquinho de combustível que dava para chegar até na igreja, lá do outro lado de Londrina. E eu estava contando em receber uma oferta lá para depois ponhar pelo menos o combustível e voltar embora. Eu sabia que era uma igreja humilde também, mas, irmão, uns 15 ali para pôr no tanque, para pelo menos vir no cheiro, entendeu? Já me ajudava. E eu cheguei na igreja e os louvores tocando e dava oportunidade assim, daí eles deram oportunidade para umas 15 pessoas, mas tinha um irmão dentro daquela igreja, eu olhava para ele e o meu espírito assim ficava incomodado, inquieto. Eu sabia, Deus quer que eu faça alguma coisa, fale alguma coisa, eu faço uma oração por esse camarada, mas eu ainda não sei o que é. E eu fiquei ali inquieto no meu coração, e aquilo o culto inteiro, preguei, aquela coisa toda, oramos por quem estava ali. E eu lembro que no final do culto, o culto já tinha encerrado, e o Senhor não falou nada ao meu coração, então eu não fui até aquela pessoa, e de repente, o irmão que me convidou, que era o dirigente do evento lá, ele chegou até mim com um envelope, com uma oferta, e disse para mim assim: ó, pastor, uma oferta para abençoar a sua vida. A hora que eu coloquei aquele envelope no bolso, eu senti o Espírito Santo falando comigo dentro do meu coração: dá esse envelope para ele, para aquele homem que eu fiquei o culto inteiro olhando para ele. Irmão, sabe aquela hora que você sente Deus falando com você lá dentro do seu íntimo, que gela toda a sua espinha, e você pensa assim, um pensamento muito santo: lascou. Deus, como é que eu vou voltar embora? E pela segunda vez eu senti lá dentro do meu íntimo o Senhor falando comigo: dá o envelope para ele. Falei: amém. Irmão, nessa hora eu já estava pensando quem que eu ia ligar da igreja para ir lá me socorrer, entendeu? Eu cheguei até aquele irmão e falei para ele: olha, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração, e eu preciso entregar esse envelope para você. Irmão, a hora que eu entreguei aquele envelope, ele nem abriu, ele nem viu o que tinha dentro do envelope, eu também não tinha visto. A lágrima escorreu aqui. E ele falou para mim: pastor, eu vim para a igreja hoje, sou membro dessa igreja aqui que o senhor está pregando hoje, e a minha luz em casa está cortada, e a minha esposa e os meus filhos ficaram lá. E no caminho eu vim falando com Deus, e eu falei: Deus, eu não aguento mais essa situação. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir de tudo. Irmão, deu um nó na minha garganta. Meu olho já quis começar a lacrimejar. E ele falou uma palavra para mim, querido, que eu não esqueci. Ele falou para mim assim: a sua palavra foi uma bênção, mas agora você acabou de provar para mim que você é um homem de Deus. Irmão, eu não sei qual era o pensamento daquele homem, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse obedecido à voz de Deus. Eu não sei o que ele ia fazer. Eu não sei qual era a intenção dele no desistir de tudo. Eu não sei se ele estava pensando em tirar a vida dele depois daquele culto. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: o meu nível de confiança em Deus vai determinar o que eu vou viver nele. Irmão, eu fui para o meu carro, um sentimento de alegria transbordante no meu coração, mas o meu tanque ainda estava vazio. E eu peguei a minha Bíblia, eu usava uma pasta ainda. Você vê que essa história não é nova. Sabe aquelas pastas, aquelas maletinhas que o pastor usava? Eu usava uma maletinha chique daquela.
peguei a minha maletinha, na minha pose, fui pro carro. Por dentro eu já estava assim, quem que eu vou ligar? Eu já pensei o Elton, eu já pensei um monte de gente. Eu sento no carro, estou disfarçando para os irmãos terminar de sair, entendeu? Irmão, a gente passa apuro, mas a gente não perde a classe, entendeu? Aprende. De repente alguém bate lá no vidro do carro. Pastor, eu já estava no carro indo embora. Enfiou a mão assim, tinha bolso na camisa e falou assim: Deus mandou dar uma semente aqui para você comer alguma coisa. E eu pensei comigo, quem vai comer o miserável desse carro aqui, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não tenha medo de andar em um nível de confiança. Deus não deixa ninguém na mão, Deus não falha com ninguém. Pedro entendeu naquele momento, o Senhor me chamou lá atrás, eu disse sim, e a minha vida mudou. Se Ele falar comigo agora, eu vou andar em cima dessa água e ninguém vai me impedir. Muitas vezes nós somos fracos em confiar, nós somos fracos em depender do Senhor, nós não temos confiança total de que se a gente descer do barco, a água não vai afundar a gente, ou a gente não vai afundar na água. Uma outra marca que acontece na vida dele e que fala algo ao nosso coração, de uma marca de alguém que está crescendo, que está tendo revelações do Senhor, está em Mateus capítulo 16, verso número 13, diz assim: e chegando Jesus da parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles diziam: uns falam que tu és João Batista, outros Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo ele, o disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro está em um outro momento da sua vida, tantas experiências já passaram que não dava tempo para eu listar todas elas, mas de repente Jesus chega até os discípulos e faz uma pergunta: quem as pessoas estão falando que eu sou? E nessa hora, irmão, quando é para falar mal dos outros, todo mundo dá palpite, não é? Os discípulos, todo mundo começou a falar. Tem gente falando que é Elias, João Batista, Jeremias. Daí algum já generalizou e falou: estão falando que você é um profetinha aí. Mas Jesus olha para os discípulos e diz assim: mas e vocês? Jesus está dizendo: eu não estou importando com o que o mundo está pensando de mim, mas vocês andam comigo, o que vocês pensam a meu respeito? Diga comigo: revelação pessoal. E a hora que Pedro é o único corajoso a levantar a mão e dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para ele e diz assim: e você é Simão. Pedro está dizendo: eu conheci você, eu sei quem você é. E Jesus está dizendo: e eu conheci você, eu sei quem você é. Sabe, querido, o que vai sustentar a nossa vida é a revelação pessoal que nós temos de quem é Jesus. Se você pegar uma fileira de crianças de 5 a 7 anos, 5 a 8 anos, e você perguntar para cada uma daquelas crianças quem é Jesus, cada criança vai responder uma coisa para você. Sabe por quê? Porque isso está ligado a como elas veem, ou como foi apresentado Jesus a elas. E cada uma dessas crianças tem uma visão pessoal de quem é Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem é Jesus para você?
Ele diz: eu reconheço que você é o Cristo, eu reconheço que você é Senhor, eu reconheço que tu reinas, eu reconheço que você é aquele que havia de vir, eu reconheço que a salvação está nos teus ombros, eu reconheço que tu governas a minha vida, eu reconheço que tu me deste vida. E nesse momento Pedro tem uma segunda revelação, a revelação de quem ele é. Talvez você até saiba responder quem é Jesus, mas deixa eu perguntar para você, quem você é? Jesus está olhando para Pedro e dizendo para Pedro: tu és Simão, tu és Pedro, eu te conheço, eu te chamei. Jesus está olhando para ele, e Jesus está dizendo para ele: eu acertei na hora que eu chamei você. E Jesus está olhando para mim e para você aqui hoje, e dizendo para mim e para você: eu acertei quando eu te chamei, eu acertei quando eu morri por você na cruz, eu acertei quando eu te trouxe para esse lugar, eu acertei quando eu coloquei no seu coração o desejo de vir aqui. Você não é um erro, você não é um acidente, você é o fruto de uma revelação pessoal de Deus, e Ele olha para você com um olhar de amor e esperança. Talvez se qualquer um de nós estivesse fazendo uma lista, uma seleção de homens que ia mudar o mundo, nenhum de nós escolheria Pedro, mas Jesus via em Pedro o que ninguém mais via, e você está aqui hoje porque Jesus vê em você o que ninguém mais consegue ver. Talvez o que você consegue olhar e enxergar a respeito de si mesmo é o que falavam de você na sua infância: ah, isso é um problema, ah, isso não vai dar ninguém na vida, ah, isso nunca vai ser feliz. Mas o Senhor está olhando para você e está dizendo para você: bem-aventurado filho meu, está dizendo para você: você é mais que vencedor, está dizendo para você que você vai comer o melhor dessa terra. Jesus quer olhar para mim e para você hoje, quer dizer para você: eu sei quem você é, eu sonhei com você, eu plantei você nesse lugar, eu plantei você naquela família, eu gerei você lá no ventre da sua mãe, quando você nem sabia que ainda existia ainda, eu já sabia de você, eu já sonhava com você, eu já esperava por você. Nesse domingo de 2 de agosto, eu esperava a sua mão levantada, eu sonhava com você. O salmista diz: quando eu era ainda uma substância informe no ventre da minha mãe, os seus olhos já me viam. Esse grande homem de Deus, querido, tem que passar por um momento de revelação pessoal. Ele tem que descobrir quem é Jesus, mas ele também tem que descobrir quem ele é. Você não precisa ser mais ninguém, querido, você só precisa ser você. Sabe o que eu acho lindo? Lá no primeiro texto que nós lemos, Jesus vai chamar Pedro, e a conversa de Jesus com Pedro não é sobre futebol. A conversa de Jesus com Pedro não é sobre marcenaria. A conversa de Jesus com Pedro é sobre pesca. Por quê? Porque Pedro era pescador. Jesus não olha para Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, anda comigo aqui que você vai ser o artilheiro do time. Diz: Pedro, anda comigo que você vai cantar bem. Me segue e eu vou fazer de você um pescador de homens. Cada detalhe teu, querido, fala do que Jesus sonhou para você. Querido, Deus não pode de maneira alguma, Ele pode, mas não vai dar certo, dizer assim: vou enviar o William para uma missão, para ir lá, fala um lugar difícil aí, dá uma ajuda, lá na China, lá na Coreia,
para trabalhar lá no meio da guerra, cuidando de gente, lá na enfermaria. O primeiro que vinha com alguma coisa aberta perto de mim, irmão, não ajuda nada não, viu? Mas teve uma vez que eu vi um acidente, cara de moto, e deu fratura exposta. Eu não tive coragem de ir lá ver, irmão, que era bem capaz que eu ia fazer companhia para ele no chão, entendeu? E chegou uma moça que era enfermeira, e ela foi tentar ajudar até que o socorro chegasse. E eu lembro daquela mulher olhando e falando assim: nossa, mas fica tranquilo, o corte está bonito. Irmão, que corte bonito. Sai para lá com isso, irmão. Daí ela falando: não, fica tranquilo. Olha, se o osso tivesse quebrado não sei mais para onde, ia ser muito difícil a recuperação, mas onde ele quebrou, ó, tá dando para ver aqui, ele não ficou nem, ele quebrou certinho. Irmão, ela estava na ferida do homem, o negócio aberto, sangrando, e ela estava olhando e falando para ele que o corte estava bonito, que quebrou certinho, que não sei o que lá. Não é para mim esse trem, irmão. Mas talvez tenha alguém, que Deus colocou uma paixão por isso, não é? Você vai lá no hospital, você está lá, fez uma cirurgia, o negócio está tudo, e está aberto, e está soltando pus, e está não sei o que lá, e tem um anjo enviado pelo Senhor lá que limpa, faz curativo, que... Deus já sabia quando fez aquela mulher, irmão, que um dia que a gente ia precisar dela. Está entendendo? Foi Deus que fez Pedro na família de pescador. E Deus sabia que o que ele aprendeu lá na pesca ia ser usado para o reino dele de alguma maneira. Deus não errou com você, querido. Cada detalhe seu fala daquilo que Deus tem para a sua vida. Vou correr para encerrar. Eu vou ler 3 textos seguidos que falam de outros 3 momentos para a gente arrematar tudo de uma vez só. Em João capítulo 18, verso de número 10, a palavra vai dizer: então Simão Pedro tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu para beber? Diga assim comigo: eu preciso aprender com os meus erros. Irmão, cada erro que a gente comete, Deus está querendo revelar algo, Deus está querendo nos ensinar algo. Inteligente não é aquele que não erra, inteligente é aquele que aprende com o erro e não comete ele de novo. Tá Jesus, os soldados vêm para prender Jesus. Pedro ama Jesus, o amor de Pedro não está em xeque aqui. Mas de repente, quando o soldado chega, o sumo sacerdote, chega todo mundo, Pedro está dizendo assim: mas não vão levar. Você conhece alguém? Mas não vai fazer isso comigo. Mas eu não vou deixar assim. Mas eu dou na orelha dele. Mas Pedro não se contenta em ficar só na vontade. Pedro passa a mão na espada e arranca a orelha do camarada, do tal do Malco. Jesus olha e fala: para, guarda esse negócio. Você já passou num momento da sua vida que você estava estressado com alguma coisa, que você estava querendo quebrar tudo, e que você estava querendo pôr todo mundo na justiça, e que você ia mandar matar meio mundo, e o Senhor veio para você assim, e falou para você assim: calota! João 18, 25, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se, e disse-lhe: pois, não és tu um dos seus discípulos?
ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, que estava naquele momento que Pedro corta a orelha, disse: não, eu te vi no horto com ele. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Diga assim comigo: eu preciso aprender com os meus erros. Jesus está com os discípulos, e Jesus diz para os discípulos assim: alguém aqui vai me trair. Quem que é o primeiro a falar alguma coisa? Pedro. Senhor, nem que põe uma espada na minha goela, eu não te traio. Não precisou nem pôr espada, irmão. Alguém chegou assim e falou assim: nossa, parece que você andava com aquele homem que está preso ali. Ele falou: eu? João 21:3. Então Simão Pedro disse: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquele dia nada apanharam. Sabe qual é o problema de Pedro nessa parte da caminhada dele? Ele não aprende com o seu erro. Ele desiste de tudo. Depois que ele traz Jesus, ele chora amargamente. Ele tem a ideia maravilhosa de dizer: vamos abandonar tudo, vamos parar com tudo isso. Jesus já morreu, o sonho acabou. Tudo que ele plantou no meu coração deve ter sido uma mentira, uma ilusão, uma farsa. Vamos voltar a pescar. Diga assim comigo: eu preciso aprender com os meus erros. A história acaba aqui, pastor. João 21, verso 4 diz assim: e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois: filhos, tende aí alguma coisa de comer? E responderam-lhes: não. E ele lhes disse: lança a rede do outro lado do barco, e vocês acharão. Lançaram, pois, e já não a podiam retirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e se lançou no mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos que não se aguentavam-lhes as redes, então disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu? Pois eles sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes e semelhante o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou outra vez a perguntar: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se por ter sido perguntado pela 3ª vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse pela 3ª vez: então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, é lindo olhar lá para a pregação e 3.000 almas se convertendo, mas é mais lindo olhar o contexto que fez esse homem chegar lá.
Ele não estava falando de um Jesus que alguém disse para ele. Ele não estava pregando sobre um evangelho que alguém acabou de apresentar. Esse homem tem bagagem, esse homem tem história, esse homem tem uma revelação progressiva de Deus que ao longo de anos foi se formando dentro do seu coração. Ele foi aprendendo coisas, ele foi caminhando, e no dia que ele pensou em desistir de tudo, era a vez de Jesus ir até ele e dizer: vem. A missão não mudou, a missão é a mesma, a missão continua. Talvez você está aqui hoje, ou talvez você está me assistindo em casa, e você está cansado, exausto de lutar, você está pensando em desistir, em parar com tudo, você está pensando em voltar a pescar, né? Falando entre aspas aqui. Mas Jesus está olhando para você hoje, dizendo para você: a missão que eu tenho para você não acabou e nem mudou, volta. Jesus está olhando para Pedro e dizendo: você me ama, amo, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, praticamente o que Jesus está olhando para ele e dizendo: se você me ama, por que você está aqui agora? Se você confia em mim, por que você não está fazendo o que eu te mandei fazer? O que eu te ensinei a fazer? Por que você não está curando? Por que você não está pregando as boas novas do Evangelho? Por que você não está sonhando de novo? Por que você não está pensando em projetos missionários? Por que você não está pensando em como alcançar as pessoas? Esse é o projeto que eu te dei. Talvez você está aqui hoje e Deus colocou um sonho no seu coração um dia, e você desistiu desse sonho, e o Senhor talvez esteja olhando para você hoje dizendo: ei, cadê o sonho que eu te dei? Cadê o projeto que eu te dei? Por que você desistiu? Por que você parou? Você me ama? Volta para o projeto. Você me ama? Volta lá no começo, recomeça, vamos de novo. Todas as vezes que nós temos uma revelação pessoal de quem é Jesus, isso muda o nosso coração, isso muda a nossa forma de pensar, e lá na frente a gente olha eu olho talvez hoje para aquele William de 9 anos atrás, quando o Senhor me chamou para pastorear, e eu já não reconheço aquele cara lá em mim. Eu já errei, eu já falei o que não devia, eu já magoei gente, eu já fui magoado por gente, eu já levei rasteira, eu já caí sozinho, eu já trupiquei, eu já abracei gente, que me enfiou a faca nas costas, eu já enfiei a faca nas costas de gente que um dia me abraçou, eu já fiz um monte de coisa. Mas no final de cada história dessa, tinha Jesus olhando para mim e dizendo: se você me ama, não desiste, continua, vai avante. Se você me ama, não desiste da sua família. Se você me ama, não desiste do sonho que eu te dei. Se você me ama, irmão, quem vê a pregação que converte 3.000, não vê o choro amargo que ele chorou quando negou Jesus, quando o galo cantou a terceira vez, não vê o sofrimento que fez ele voltar a pescar. Irmão, quem te vê sorrindo hoje, talvez não sabe o quanto você já chorou no meio da caminhada, mas eu tenho certeza que se você olhar para trás um pouquinho, você vai ver que no meio de cada choro, tinha Deus secando as suas lágrimas, tinha Jesus dizendo: levanta mais uma vez, vamos de novo, eu sou com você. Se coloca de pé. A revelação é progressiva, querido. Ninguém vence num dia só. Ninguém nasce grande, mas talvez você está aqui hoje cansado pelas lutas, pelos problemas. Talvez você está aqui hoje e está dizendo: me socorre, Senhor. Talvez você está aqui hoje e
você está ouvindo essa palavra, e você identificou que você é um Pedro que voltou a pescar, que abandonou o projeto que Deus te deu, o sonho que Deus te deu. Talvez você está aqui hoje, e você é alguém que está por um fio para desistir de alguma coisa na sua vida. Mas Jesus está afirmando o amor dele por nós hoje. Ele está perguntando para nós: você me ama? Não desiste, eu vou te fortalecer hoje. Você me ama? Aguenta mais um pouco, o dia já vai raiar. Você me ama? Volta para o projeto. Você me ama? Volta para a minha casa. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, você já frequentou a igreja, mas você se desviou por alguns motivos. Deus está dizendo para você: volta hoje. Talvez você está me assistindo em casa, você está afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor está olhando para você dizendo: volta hoje. O sonho não acabou. Esse não é o fim da sua história, querido. Sabe, eu imagino que no meio da dor e do sofrimento, quando Pedro está chorando por ter negado Jesus, e quando ele tem a ideia de voltar a pescar, no coração dele ele dizia: está tudo perdido, aquele sonho acabou, o meu fim vai ser nesse barco pescando até o resto dos meus últimos dias. Mas de repente Jesus aparece na praia, e Ele está aqui essa noite.